Graça e paz, nós vamos fazer hoje a sinopse da quarta aula da matéria do módulo Igreja Local e Missões. Eu vou compartilhar aqui o meu PowerPoint para que vocês possam acompanhar. Muito bem, deixa eu me posicionar aqui. Hoje nós vamos falar sobre o tema o sustento de missões. Muito bem. Está aí, o sustento de missões. Deixa eu abrir aqui também a minha câmera, vocês possam me ver. Hoje estou aqui com curativo. Então vamos lá. Tudo bem. O sustento de missões. Quando a gente fala em sustento de missões, o que vem na nossa mente, a primeira coisa é a questão do dinheiro, né? Mas dinheiro não é a coisa mais importante na obra missionária. Eu quero dizer que existem outras coisas importantes, tá? Não é apenas ele que sustenta a obra missionária. Tem certos problemas que o missionário enfrenta que dinheiro nenhum no mundo resolve. Então, a oração é uma coisa que também traz sustentação. Se não, a coisa que traz maior sustentação na obra missionária é a oração e não as finanças. Uma outra coisa importante também é o próprio missionário, né? Ele é é chave, né? Se não tiver a pessoa, o missionário, pode ter oração, pode ter finanças, mas se não tiver um missionário, missões não será realizado. Como diz lá o apóstolo Paulo, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, é necessário também a presença do missionário. Orações. Missões é movido a orações. Alguém já disse que a igreja caminha de joelhos, né? A oração é a arma mais poderosa para vencer barreiras e alcançar metas. Oração move o coração de Deus, abre as janelas dos céus, libera bênçãos espirituais, materiais. E se vamos fazer a obra missionária, precisamos começar pelo começo, pelo básico, que é a oração. E na Bíblia nós vemos orações por diversas razões. Em primeiro lugar, a Bíblia nos manda orar pedindo que Deus envie obreiros para a sua seara. Jesus é que fez, que deu essa ordem, né? Ele disse: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. E aí Jesus dá a solução para essa necessidade. Rogai ao Senhor da seara envie obreiros para a sua seara. Mateus 9:38. Vemos também na Bíblia oração pelas igrejas. Filipenses capítulo 1, 9 a 11, o apóstolo Paulo diz: E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, Paulo orava para que as igrejas fossem fiéis, para que as igrejas produzissem frutos, o amor crescesse. Então, devemos orar pelas igrejas para que elas possam fazer com excelência o seu trabalho, né?
devemos orar também pelos missionários. Lá em Efésios capítulo 6, quando fala da luta espiritual, ali nos é dado a armadura do cristão. Mas no final, diz assim, olha, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim. Então, Paulo está pedindo oração para ele, que era missionário, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Oração para que Deus abra portas. Paulo aqui, escrevendo aos Colossenses, diz: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Paulo estava preso, mas não pedia para os crentes orarem para as portas da cadeia abrir. Não, ele queria que as portas da palavra se abrissem para que ele pudesse falar de Jesus. Oração pelas finanças, né? Aí em Filipenses capítulo 4, Paulo diz assim: todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Então, Paulo, ele aqui agradece pela oferta missionária, os tessalonicenses, os filipenses tinham mandado para Tessalônica duas ofertas missionárias para o missionário Paulo, né? E, e ele agradece, ele escreve essa carta para agradecer, né? Pedindo a Deus por grandes coisas, né? Nós somos limitados e Deus, ele é poderoso para fazer tudo infinitamente mais ou abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Cristo Jesus em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Orar para que Deus faça algo além de nós. Que Deus faça grandes coisas, coisas que não pedimos nem pensamos, mas segundo o seu poder, ele pode operar em nós. Então, é uma oração pedindo grandes coisas, né? William Carey dizia, né? Devemos pensar grandes coisas para Deus, esperar grandes coisas de Deus. Tudo bem, algumas ideias práticas para o movimento de oração, né? Reuniões especiais de oração, fora dos horários normais da igreja, reunião de oração nos lares, reunião de oração nos cultos da igreja, ou oração, um tempo de oração, 5 minutos que seja, intercedendo por missões, oração nas classes da EBD por missões, organizar uma sala de oração missionária, com cartazes, com as cartas dos missionários, cartões de oração, às vezes uma sala com carpete no chão para as pessoas poderem ajoelhar, orar, etc. São coisas que darão à oração um grande impulso. Muito bem, o assunto agora é finanças, um assunto que provoca medo e tensão. Mas, se aplicarmos os princípios bíblicos, tudo vai funcionar bem. Além das orações, precisamos do dinheiro para cobrir as despesas do empreendimento missionário. Filipenses 4, de 10 a 20, nos ensina alguns princípios importantes sobre as finanças e a obra missionária. Tá? Então, o missionário deve tomar cuidado com a questão do dinheiro. O dinheiro não pode ser a motivação para o seu ministério. Veja as advertências que Paulo faz aos que estão no ministério na questão do dinheiro. Ele diz lá que, tendo que com o que o sustento e com o que nos cobrimos, estejamos
contentes, porque alguns, né, desejando ser ricos, conseguiram cair em grande problema. Então, Paulo adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Aí, em Filipenses capítulo 4, nós encontramos quatro princípios de finanças para o missionário. Primeiro, o missionário deve estar associado à igreja local. Paulo estava associado com os filipenses e eles sabiam das suas necessidades e eles cuidaram, mandando oferta duas vezes. O trabalho de missões ele não é feito só pelo missionário, é um trabalho feito em conjunto, em equipe. O missionário vai, mas a igreja ora, sustenta, segura as cordas enquanto o missionário desce lá no campo. O missionário deve viver contente em toda e qualquer situação. Esse era o sentimento de Paulo, né? Ele diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, Paulo sabia que o ministério ele oscila, né? Há momentos em que temos grande fartura, em outros momentos temos fome, mas Paulo aprendeu a viver contente. E o missionário tem que aprender a viver contente. Contentamento é uma coisa muito importante, né? Se não tivermos contentes, vamos murmurar, reclamar. Mas Paulo diz que estava contente, por quê? Né? Olha lá, o missionário deve confiar no Senhor. Ele estava contente em toda e qualquer situação e podia todas as coisas em Cristo que o fortalecia. Então, podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Então, esse é outro segredo do missionário. E o missionário deve estar interessado não no dinheiro, mas no fruto que aumenta o crédito da igreja. Quando uma igreja manda uma oferta para o missionário, não é só o missionário que sai ganhando, a igreja também. Ela sai ganhando porque ela vai receber galardão, ela vai receber crédito diante de Deus por aquela oferta. Olha lá, mas o fruto que aumente o vosso crédito. Então, quando uma igreja contribui para missões, ela também está sendo abençoada, não é só o missionário, tá? E Paulo entendia isso, ela não procuro dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Então, é bom que vocês me ajudem, porque Deus vai ajudar vocês. É dai e ser-vos-á dado. É o que a Bíblia ensina. O segredo de receber é dar. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, os deitarão no vosso regaço. Alguns princípios financeiros para a igreja tirados aí do mesmo texto. A igreja deve estar associada ao missionário, né? Então, ele fala que a igreja se comunicou com ele, mandou duas vezes a oferta. Então, ele estava associado à igreja e a igreja estava associada a ele, que era o missionário. Também a igreja deve suprir as necessidades do missionário. Eles mandaram uma e outra vez o que era necessário, né? Então, a igreja precisa ter consciência de quais são as necessidades do missionário e fazer o possível para suprir cada uma delas, né? Que o missionário não tenha falta de nada no campo. A igreja deve entender o princípio financeiro de Deus. Paulo diz aí: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Então eles mandaram a oferta para suprir as necessidades de Paulo, mas agora Deus está dizendo, Paulo está dizendo a Deus, através das suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. De novo aqui, né? É o dai e ser-vos-á dado, né? Então, o segredo de receber é dar. A igreja deve saber que a oferta missionária agrada a Deus. Paulo diz que o que da vossa parte me foi enviado,
né, subiu como um cheiro suave, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então, a oferta missionária, ela agrada a Deus. Ela sobe diante do Senhor, né? E ela traz bênção para quem recebe e para quem dá. Como é que Deus muda a vida financeira de uma igreja em relação a missões? Há igrejas, as igrejas antigamente faziam uma, duas, três ofertas missionárias por ano. Então tinha o dia de missões estaduais, tinha o dia de missões nacionais e o dia de missões mundiais. Mas a verdade é que missões é uma coisa de todo dia. O missionário no campo, todo dia ele come, ele paga aluguel, ele gasta água, luz, enfim, ele tem despesas que são diárias, mensais, e uma oferta esporádica por ano não vai resolver o problema do sustento. Então, nós precisamos entender que o missionário e a obra precisam de um sustento contínuo, né? Precisamos adotar o plano Minha Oferta Missionária de Fé. Isso leva os crentes a dar com amor e revoluciona as finanças de missões. Muito bem, vamos falar mais sobre esse assunto. Minha oferta missionária de fé. Essa metodologia de contribuição foi ensinada pelo reverendo Oswald Smith, pastor da Igreja dos Povos, em Toronto, no Canadá, em seu livro Clamor dos Povos. Não é uma oferta esporádica, anual, tirada do seu salário ou do dinheiro que você tem no bolso. É uma oferta missionária mensal que você dá pela fé, na dependência de Deus. Você deve perguntar a Deus: quanto o Senhor me dará para ser entregue à obra de missões mundiais? Deus diz o valor, você marca no envelope a quantia, espera que Deus lhe dê o dinheiro e então entrega mensalmente à igreja para a obra de missões. Entendendo a minha oferta missionária de fé. Minha porque é individual. Oferta porque é uma oferta alçada. Portanto, não tem nada a ver com o dízimo. Você deve dar o seu dízimo e daí pensar em dar uma oferta missionária. Ela é missionária. A igreja se compromete diante de Deus a aplicar os recursos exclusivamente em missões. Nada de pegar o dinheiro de missões para pagar as contas da igreja, o salário do pastor, nada disso. Dinheiro de missões é de missões. E é de fé. É de fé porque é dada na dependência de Deus, né? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé e Deus é fiel e cumprirá as suas promessas. Temos aqui um exemplo, né, de uma ficha de oferta missionária de fé. Do lado esquerdo, dependendo de Deus, comprometo-me a participar da obra missionária da Igreja Batista Bíblica, tal, orando e contribuindo financeiramente durante um ano. Assim estarei ajudando a evangelizar o mundo para a glória de Deus. Darei mensalmente a quantia de tantos reais. Darei agora uma oferta de tanto. Então, essa parte da esquerda deve ser guardada dentro da Bíblia. E a parte da direita, que é mais ou menos um resumo, né, vai ser entregue lá no cesto de oferta, que é a sua promessa de fé. Darei mensalmente a quantia de R$ 50, R$ 100, quanto você se diz. Colocar o nome e o contato, né? O nome e o contato muitas vezes inibe as pessoas, né? Você não precisa colocar isso. Quando a pessoa entregar a oferta missionária no envelope, então você saberá quem é que fez a promessa e quanto ele está dando. Tá? Então, não precisa colocar isso, se não quiser. Muito bem, a manutenção de missões, né? Ah, missões precisa ser cuidado, mantida na igreja. E o que vai fazer isso é o conselho missionário, né? É um grupo de irmãos separados pela igreja para cuidar e tratar de assuntos referentes a missões. É uma das organizações mais importantes da igreja. Muito bem.
Devemos seguir o conselho que Jetro deu a Moisés, dividir o trabalho com as pessoas. Então, o pastor não vai fazer tudo sozinho, vai criar um conselho missionário, ou um departamento missionário, ou um ministério de missões. Tanto faz o nome, o importante é que haja esse grupo de pessoas cuidando desse assunto tão importante. Esse conselho deve ser trabalhado. O pastor deve oferecer para eles cursos, leitura, treinamento. Eles precisam crescer na área de missões. Então, o Conselho Missionário é um grupo de membros fiéis da igreja, sob a direção do pastor, que tem como objetivo ajudá-la, ajudar a igreja e orientá-la em suas decisões missionárias. Devido à importância do conselho, ele deve ser dirigido pessoalmente pelo pastor. Muito bem. O Conselho Missionário é um grupo de irmãos separado pela igreja, né? Para cuidar e tratar de assuntos referentes a missões. É, desculpe, voltei aqui. Objetivos do Conselho Missionário: manter e ampliar a visão missionária da sua igreja. Então, não é só fazer o que sempre foi feito, não é só manter, mas ampliar a visão missionária da igreja. Muitas vezes na igreja a gente vê pessoas assumindo o cargo para simplesmente replicar o que estava sendo feito. Nós precisamos replicar, sim, muitas coisas, mas ampliar a visão missionária. Providenciar ferramentas adequadas para o Ministério de Missões Mundiais dentro da igreja. O conselho deve funcionar como facilitador nas decisões da igreja referente a missões. Então, a Assembleia da Igreja não está habilitada e nem é conveniente que se trate todo tipo de assunto na Assembleia, né? Senão as assembleias durariam dias, talvez semanas. Então, o Conselho de Missões, ele vai analisar várias situações e vai encaminhar à igreja propostas, né, para serem aprovadas, né? Vai já chegar com as coisas bem mastigado para a Assembleia, tá? Então, não é o Conselho que decide, mas o Conselho vai orientar, vai dar o seu parecer, né? Ele vai também definir a política missionária da igreja, usando o manual de missões da própria igreja. Então, com o passar do tempo, a igreja estabelecerá algumas diretrizes missionárias que deverão ser usadas igualmente para todos os missionários, né? Qualidades dos membros do conselho: gente cheia do Espírito Santo, gente fiel, né? Gente espiritual, gente que tem uma visão missionária, gente que recebeu algum treinamento para fazer esse trabalho, né? E pessoas comprometidas com o comitê, como se ele fosse uma prioridade. Então, não faça parte do comitê se você não pode estar lá em todas as reuniões. Muito bem, o comitê de missões ou o departamento, ele pode ter vários subcomissões ou subdepartamentos. Então, temos a comissão de oração, que vai cuidar dessa área de sustentação da obra missionária, vai promover reuniões de orações, listas de orações, né, oração dos cultos, etc. Comissão de propaganda e promoções. Missões precisa ser bem divulgado na igreja. Cartazes, banners, música, é, postagens na internet, no WhatsApp, enfim, a comissão de propaganda vai vender a ideia de missões dentro da igreja, né? Também uma comissão de treinamento, que deve ser formada por alguns discipuladores que vão treinar e discipular os candidatos a missionário. Comissão de alvos e estratégias. Essa comissão ela vai estabelecer alguns alvos para a igreja, algumas estratégias para envio, treinamento dos missionários, etc. A comissão de cuidado missionário. O missionário precisa de cuidados. Quando o missionário vai para o exterior,
Ele precisa de passaporte, ele precisa de visto, ele precisa de malas, ele precisa de roupas, ele precisa de uma série de coisas que esse comitê, essa comissão estará proporcionando ao missionário. A comissão de educação missionária, né? Vamos mandar o missionário lá para o campo, ele precisa ser preparado. Teologicamente, transculturalmente, ele precisa estar psicologicamente preparado. E a comissão de finanças que vai cuidar da questão das finanças, né, do projeto missionário da igreja. Qual será o alvo da igreja para esse ano? Né, quantos novos projetos vamos adotar? Enfim, essa comissão vai lidar com a questão das finanças. A igreja treinando o candidato. O melhor lugar do mundo para treinar o futuro missionário é na igreja local. A igreja é o corpo de Cristo e é ali que o futuro missionário descobrirá seus dons espirituais, habilidades para usar lá no campo missionário. A igreja precisa ter um plano de treinamento dessas pessoas. Então vejamos aqui alguns aspectos desse treinamento. Primeiro, precisamos ter tutores ou discipuladores. São membros mais experientes e qualificados para ajudar e orientar e trabalhar na vida dos vocacionados. Então, estabelece-se um relacionamento entre discipulador e discípulo, ou entre tutores e tutelados, né? Os tutores acompanham a vida espiritual, acadêmica e material dos vocacionados. Depois dos missionários irem ao campo, o tutor continua acompanhando suas vidas e ministérios. Qualidade dos discipuladores, dos tutores. Deve ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, deve ser hospitaleiro, receber lá o candidato que está sendo treinado na sua casa, deve ser fiel, deve ser treinado. Bem, a igreja oferecendo preparo espiritual. A igreja tem responsabilidade de preparar os seus membros e futuros missionários. Então, é na igreja que o vocacionado deve aprender sobre a vida cristã. Hora devocional, leitura e estudo da Bíblia, como ter uma vida cheia do Espírito Santo, como testemunhar da sua fé, né? Então, são assuntos básicos que têm que estar nesse trilho de treinamento. O padrão a ser buscado é crentes que tenham o caráter de Cristo na sua vida, né? Futuro missionário precisa ser preparado para ir ao campo. Ele precisa também aprender os princípios básicos de teologia, vida cristã e serviço missionário. Não adianta ele querer ir para o campo sem preparo teológico. Algumas missões fazem isso. Manda quem quer ir para o campo, mesmo que a pessoa não tenha nenhum preparo teológico. Aí chega lá no campo, aí a pessoa começa a falar bobagem, começa a arrumar atrito com outros, etc., porque não teve um preparo teológico. A igreja precisa estabelecer um trilho de treinamento para os futuros missionários. Então, cursos, né, talvez alguns módulos, algumas matérias de missões. Também é, deve-se estabelecer tarefas que deverão ser executadas e prestação de contas. O discípulo vai prestar contas ao discipulador. O programa de treinamento em 4 estágios. Muito bem, os 4 estágios do programa de treinamento incluem leitura de livros da Bíblia, memorização de versículos, cultivo de uma vida de oração, testemunho regular de Cristo, participar de todas as reuniões dos vocacionados, participar de todos os cultos e trabalhos da igreja, escrever cartas aos missionários, ler e resumir livros e praticar o discipulado. Então, temos aí várias atividades que formam um programa de treinamento.
O treinado deve estabelecer o ministério na igreja, entrar em contato com missões, preparando seu futuro, sua futura ida ao campo, e também continuar o contato com o discipulador ou tutor. Tudo bem, preparo teológico, já falamos um pouco sobre isso, né? O missionário precisa ter um preparo teológico, um instituto bíblico, né? O trabalho de evangelização, discipulado, plantação de igreja exige treinamento adequado. A pessoa deve, antes de ir para o campo, ser consagrada ao ministério para chegar no campo como pastor, poder fazer batismo, ceia, casamento, enfim, estar preparado não só teologicamente, mas eclesiasticamente também para assumir o seu ministério, né? O missionário precisa de um preparo transcultural. Ir para outra cultura, outro povo, outra língua, não é pouca coisa. Preparo transcultural é uma orientação quanto a costumes, modo de vida, língua, mentalidade do outro povo. Sem esse tipo de preparo, o missionário pode cometer erros irreparáveis, não produzir fruto ou não se adaptar à cultura e ter que voltar para casa. Então, é muito importante. É melhor preparar antes do que ter uma surpresa depois, missionário retornando para casa, né? Então, aí tem que haver um preparo transcultural. Aqui no Brasil, tem o Centro de Treinamento Missionário Shekinah, lá em Goiás, que faz muito bem esse trabalho, preparando pessoas para serem missionários em outras culturas, tá? Preparo linguístico. Importantíssimo o missionário aprender a língua, né? E poder se comunicar. Se ele não aprender a língua, ele não vai fazer nada no campo missionário. Então, a primeira coisa é procurar uma escola de línguas e aprender a fonética e as técnicas para o domínio da nova língua. Preparo prático, né? Esse preparo será oferecido na igreja. Pessoa que está sendo treinado para ser missionário, ele deve ser colocado em várias áreas da igreja para fazer uma espécie de estágio, né? Então, dirigir a congregação, dirigir trabalho de evangelização, pregar para os jovens, pregar para os adultos, fazer visita em asilos, em prisões, enfim, deve ser dado a ele aí um roteiro com várias atividades que ele deverá cumprir para ser depois avaliado, né? Então, ele vai cumprir essas atividades sendo supervisionado e avaliado por seu mentor. Preparo psicológico, né? Ser missionário em outro país envolve muitas coisas, né? Abandono de família, amigos, costumes. A pessoa chega no outro lugar, tem um o famoso choque cultural e às vezes quem não está preparado para isso, muitas vezes é fortemente abalado, tá? Também não é só no campo que o missionário sofre psicologicamente, né? O tempo de levantar sustento. Às vezes o missionário precisa ficar um ano rodando as igrejas para levantar o sustento. Só que ele não consegue levar o tempo todo a esposa, os filhos que estão na escola, não podem faltar da escola, né? Então, existe uma série de preparações e que o missionário tem que estar psicologicamente preparado, né? Levantamento de sustento, preparação de roupas, material necessário, burocracia governamental, sensação de perda, perda de conforto, família, separação da família, né? Então, toda a família do missionário precisa de um preparo psicológico, né? A esposa às vezes sofre mais pressões que o marido e as crianças também ficam apreensivas. Então, a igreja local ela deve preparar.
os seus missionários, em todo sentido, para que eles tenham sucesso no campo missionário. E assim, vamos encerrar a sinopse da nossa matéria da quarta aula da nossa matéria Igreja Local e Missões. Deus vos abençoe.